Graça e paz para você que está me dando mais uma vez o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado por você ter parado para prestar atenção na voz do Senhor desde a hora que você acordou, porque isso já é uma dádiva de Deus, só o fato de estarmos com fôlego de vida. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Esse é o canal que Deus colocou no meu coração, esse projeto para pregar a sua palavra. E o vídeo de hoje é um vídeo de estudos bíblicos que nós vamos fazer em duas partes, intitulado A História dos Reis de Israel. É importante conhecermos essa história porque ela nos faz entender muitas coisas, desde os ministérios proféticos até mesmo muitas coisas que acontecem nos dias de hoje, que aí nós entendemos que são repetições. Muitas coisas que acontecem hoje são repetições de coisas que aconteceram lá atrás, e nós vamos ver isso aí ao longo dessas 2 semanas. Eu te convido a vir comigo. Vai abrindo sua Bíblia já no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Antes disso, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal. Você já conhece aí o conteúdo dos vídeos, porque você recebe os vídeos através aí dos compartilhamentos, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Conheça o canal, procura se inscrever lá, clica no sininho para receber as notificações. Não esquece de curtir e de assistir ao vídeo pelo menos 2 minutos, porque isso é o que vai fazer com que o YouTube entenda que você tem interesse em ser inscrito no canal. E eu agradeço a você que já parou para prestar atenção, já parou para atender o meu convite, já se inscreveu. Muito obrigado. E eu convido a todos vocês que estejam curtindo, compartilhando os vídeos, indicando o meu canal nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que assim o canal possa continuar pregando essa palavra. É a palavra do Senhor que está sendo espalhada pelos confins da terra. Agora vamos ao vídeo. E vamos ler primeiro o livro de Samuel, capítulo 8, que nós vamos entender. Já deixa sua Bíblia aberta aí. Nós vamos então agora começar o conteúdo. Vem comigo. Vamos lá. A história do reino de Israel começa quando o povo vai a Samuel, que já estava idoso. Eles começam a se queixar do comportamento dos filhos de Samuel, Joel e Abias, que não andaram nos caminhos do Senhor, fizeram tudo o que era reprovável aos olhos do Senhor, e Samuel ficou se sentindo rejeitado e orou, e o Senhor o orientou a atender ao pedido do povo e informar aos israelitas sobre tudo o que aconteceria após a instituição da monarquia em Israel. Agora nós vamos ler primeiro o livro de Samuel, capítulo 8. Só que eu quero esclarecer uma coisa para os irmãos. A monarquia nunca foi projeto de Deus. Quando Deus chamou Moisés, lá em Êxodo 3, vocês vão ver o chamado. Deus queria estabelecer uma teocracia ali. Ele sendo o governante, Moisés sendo seu representante. Deus daria as instruções a Moisés, Moisés repassaria ao povo. Como Moisés já tinha dificuldade com o idioma, Arão o ajudava nessa tarefa. Quando Moisés morreu, Josué foi o seu sucessor nessa linha de governo aí teocrático. Quando Josué morreu, os juízes vieram nessa linha também, até chegar em Samuel, que foi o último dos juízes. E, por já estar idoso, ele nomeou seus filhos. Agora vamos ler o texto. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você.
Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra, em suas cavalarias e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: não, nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dá-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para sua cidade. Agora vem comigo. Deus sabia quem era Saul. Deus avisou ao povo que aconteceria. Aqui a gente vê a desobediência de Joel e Abias, que desagradaram ao Senhor, andaram em caminhos que o Senhor reprovava. Isso fez com que o povo se revoltasse e pedisse a Samuel que colocasse para eles um rei. O povo já se aproveitava de que queria copiar as outras nações, tal como hoje, né? Ao invés de o povo de Deus influenciar o mundo, fazer com que o mundo se espelhe neles, o próprio povo de Deus é que está copiando o povo do mundo, copiando linguajar, copiando conduta, copiando liturgia, copiando tudo. E isso que a gente vê na igreja evangélica brasileira aí, totalmente misturada, coisas do mundo dentro da igreja, como eu falei no começo da lição, né? Coisas que aconteceram naquela época, repetindo-se nos dias de hoje. Líderes que recebiam subornos, pervertiam a justiça, assim como Joel e Abias. Hoje tem um monte fazendo a mesma coisa, não mudou nada. Vocês veem. Agora vem comigo. Então Deus direcionou Samuel para aguardar a vinda de Saul e ungí-lo como rei em Israel, a fim de atender ao clamor do povo. Saul seria o rei que Israel precisava para sair das mãos dos filisteus. Entenderam? Esse seria Saul. Deus sabia quem era Saul. Deus sabia a natureza do coração de Saul. Deus sabia o que Saul faria. Tudo que Saul fez, Deus sabia que aconteceria isso. Deus é o único ser que tem o atributo da presciência. Tá? Por isso ele avisou o povo que aconteceria, mas o povo com o coração endurecido, mesmo assim não quis ouvir. Tal como hoje, século 21, a palavra é pregada e muita gente está com o coração endurecido e se recusa a ouvir. Muita coisa que lá acontecia, hoje se repete. Vamos ler primeiro o livro de Samuel, capítulo 9, vem comigo. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate, trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que,
jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos seus servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no deserto de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontrou. Chegando ao deserto de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente naquela época. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar no monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade, e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar no monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre meu povo, Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: esse é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente, para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e deu a eles o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. Então o cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ele, colocou tudo diante de Saul e disse: Samuel, aqui está o que lhe foi reservado, coma, pois desde o momento em que eu disse: tenho convidados, ela lhe foi separada para essa ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois de ter descido do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se e eu o acompanharei, depois você seguirá a viagem. Saul se levantou, Saul junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi. Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante, para que
eu lhe dei uma mensagem da parte de Deus. Então aqui a gente vê todo o preparativo, o cumprimento do que Deus falou, que Saul se apresentaria a Samuel e Deus faria Samuel ungir Saul. Após Samuel ungir Saul rei, este recebeu as primeiras instruções, entre as quais se apresentaram ao povo que o aclamou rei. Primeiro livro Samuel 10, a gente vai ler já já. Enquanto Saul se manteve fiel ao Senhor, tudo correu bem. O Espírito de Deus se apoderava dele e o povo seguia com ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. A gente aprende aqui, e a gente vai ler já já esses dois capítulos, o 10 e o 11, que enquanto a gente se mantém na direção do que o Senhor quer, as coisas fluem corretamente. Enquanto a gente obedece ao Senhor, as coisas fluem corretamente. Deus sabia quem era Saul. Ele sabia que Saul em algum momento ia pisar na bola. Deus avisou ao povo que isso aconteceria. O povo, por conta do coração endurecido, não entendeu. Por conta dos pecados de Joel e Abias, que se recusaram a seguir os bons exemplos do seu pai e se recusaram a seguir os mandamentos de Deus que estavam expressos ali, deu origem a tudo isso aí. Vocês perceberam? Serve para as nossas vidas no século 21. Um erro que alguém comete lá atrás vem prejudicando muita gente. Então, coisas que lá atrás os israelitas cometeram como pecado, ainda hoje no século 21, muitos de nós cometemos. Então, muitas coisas ainda se repetem. Precisamos, então, aprender dentro dessa história dos reis de Israel para que nós possamos entender a realidade na qual estamos inseridos. Vem comigo que eu vou ler primeiro o livro Samuel, capítulo 10 e o 11. Então Samuel apoiou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zeisa, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o caminho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estava levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Então o cumprimentarão e oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, vocês encontrarão um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará. Na frente será um novo rei. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar até 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também será entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar no monte,
Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. E Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias, e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, e a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele. Entre todo o povo, então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujos corações Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Nós vemos aqui o chamado de Deus sendo cumprido, né? Saul sendo preparado para poder assumir o reinado. Vamos ler o capítulo 11 de Samuel. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabe-Gileade e a cercou. E os homens de Jabe lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Quando Naás, os amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês. E assim humilhei todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dá-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em voz alta. Naquele momento Saul estava trazendo só um minutinho. Naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito do Senhor apoderou-se dele e ele ficou furioso.
Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor sobre o povo veio, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Berzeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes, Gileade, amanhã na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traga-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas se alegraram muito. A gente sabe que muita coisa aconteceu aí durante o reinado de Saul. A gente sabe que Deus sabia que Saul ia aprontar essas coisas todas que ele aprontou. Deus permitiu. Então vamos lá. Saul tinha 31 anos quando começou a reinar em Israel, e o seu reinado durou 42 anos. Logo no início do seu reinado, ele fez algo que desagradou o Senhor. Ofereceu sacrifício sem esperar por Samuel, o sacerdote, a ponto do Senhor ter lhe dito que procurou um homem segundo o seu coração e o encontrou, sendo este então designado para substituí-lo. Bem, nós vamos então parar o estudo por aqui. Vamos dar continuidade, olha, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, nós vamos dar continuidade no próximo domingo. Vou repetir esse parágrafo aqui, parei nesse seguinte parágrafo. Saul tinha 31 anos quando começou a reinar em Israel, e nós vamos estudar no próximo domingo, próximo final de semana, a partir desse tema aí, tá? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês que parou para prestar atenção nesse estudo. Essa é a primeira aula sobre a história dos reis de Israel. Como eu falei, nós precisamos entender essa história para que nós possamos entender as coisas que estão acontecendo, para que nós possamos nos situar no espaço que nós precisamos nos situar. Fico por aqui. Convido mais uma vez você que não se inscreveu ainda no canal, para que você se inscreva e veja cada vídeo que tem ali. Tem mensagens da parte de Deus assim extremamente edificantes. Por exemplo, eu tenho uma mensagem sobre a palavra de Deus, palavras que abençoam questão de escolha. Eu tenho lá também sobre escolha não ser como filho pródigo. Eu falo sobre justamente a parábola do filho pródigo, Lucas 15. Eu tenho também sobre Deus escolhe usar quem Ele quer. Eu falo sobre Raabe. Eu tenho sobre escolha não abaixar a cabeça no dia da angústia. Eu falo de Provérbios 24:10. Eu tenho sobre escolha não ficar prostrado após a queda, Salmo 37:25. E tenho várias outras mensagens para que nós sejamos edificados. Eu convido você a conhecer o canal, então, e se inscrever e assistir a um vídeo pelo menos 2 minutos, para que você possa então ser reconhecido pelo sistema do YouTube como pessoa que realmente quer permanecer inscrito no canal. Não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar, de indicar o meu canal para os seus grupos, suas redes sociais. E eu quero agradecer a você que já está inscrito. Muito obrigado por você ter parado para atender meu convite.
e que Deus esteja abençoando grandemente a cada um de vocês. Deus esteja falando grandemente através desse canal. Cada um de vocês seja abençoado e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.